Mudanças. Mudar dói, mas às vezes é preciso. Quem já mudou de casa sabe o quanto é desconfortante a mudança. Fazer mala, guardar as coisas, desmontar móveis, levar para o caminhão, descarregar, limpar a casa, montar todos os móveis. É um processo que às vezes não é tão legal. Mas às vezes mudar é necessário. Mudanças na vida fazem parte do cotidiano de todas as pessoas. Algumas pessoas se dão melhor com mudanças, outras não se dão tão bem. Seja uma mudança de emprego, seja uma mudança de salário. Se for para bom, às vezes não é tão difícil, né? Mas seja qual for, normalmente mudanças trazem alguns desconfortos para nós. Algumas pessoas ficam ansiosas pelo novo. Uma função nova, um desafio novo, um novo objetivo. Preciso reinventar e refazer os meus planos. Mudanças nem sempre é gostoso e é fácil. Mas dependendo da mudança pode ser uma boa coisa. É que na verdade nós temos sempre receio daquilo que é novo, porque sai da minha zona de conforto. Mas eu volto a dizer, mudanças às vezes são necessárias. E existe uma mudança que é essencial que todo cristão passe por ela. Natureza. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos tendenciados a fazer aquilo que não é bom. E lutamos contra aquilo que é de Deus. Porque de acordo com Gênesis capítulo 3, Deus precisaria intervir e colocar entre o diabo e o ser humano uma inimizade. Porque se Deus não fizer isso, o natural é que eu e você sejamos amigos do mal. Mas graças a Deus porque Ele nos dá a promessa de que Ele interviria neste relacionamento. Mesmo sendo natural, sendo comum, seria destrutivo e uma ilusão. Para tanto, eu e você precisamos saber e aprender como obter esta nova forma de viver. Como receber esse novo? A Bíblia diz, em um texto muito conhecido, Ezequiel 36, verso 26. Eu, o Senhor no caso, lhes darei um novo coração e colocarei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É isso que Deus quer fazer. Essa é a mudança que Deus quer implementar na minha e na sua vida. Este novo é bom. Essa mudança é essencial para o sucesso e a felicidade de toda pessoa. Na verdade, na vida, algumas mudanças são tão importantes que se nós não as fizermos, elas nos destroem. Seja com amizades tóxicas, seja de ficar perto de pessoas que me fazem bem, seja a importância de terminar um namoro com uma pessoa que só faz mal para mim. Eu não sei qual mudança você precisa passar. Às vezes, as mudanças são de hábitos e de costumes. Talvez seja de pecados cometidos. Eu lembro-me de quando eu era mais jovem, havia um pecado que eu ficava flertando com ele durante muito tempo. Isso destruía o meu coração, porque eu sabia o que tinha que fazer, mas o meu natural falava mais alto. A Bíblia, e aí os estudiosos vão falar também um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas duas naturezas que existem dentro de nós. E aí uma ilustração bem conhecida, o leão da carne e o leão do espírito. O leão da carne é natural, já nascemos com ele. Mas de repente, quando nós aceitamos Jesus, ganhamos esse outro leão. Que a princípio é legal porque é o brinquedo novo. Mas com o tempo, se eu não alimentar este novo brinquedo, parece que aquele sentimento que nós tínhamos por aquilo que nós sempre vivemos com, junto de,
parece que começo a falar mais alto. E eu preciso criar essas novas experiências com esse novo leão, para que esse leão faça mais sentido para mim do que o antigo. A Bíblia fala que Deus ele coloca dentro de nós um coração novo, porque a obediência não pode ser algo imposto no sentido de obrigação. Tem que ser uma decisão, tem que ser uma escolha. Por isso que a transformação que Deus faz em mim e em você é dentro do coração. Começa de dentro para fora as mudanças. O tema de hoje fala sobre obediência e oração. Ontem nós falamos sobre consagração, sobre entrega, e hoje nós falamos sobre a obediência. Porque uma consagração e uma entrega e uma dependência de Deus para que Deus nos ajude a desenvolvermos e cumprirmos o nosso papel missiológico está atrelado a uma vida de obediência. Porque na verdade a melhor e maior forma que você tem de falar sobre o amor de Jesus para alguém é quando você abre a Bíblia vivida, a Bíblia de carne e osso, e você mostra quem é Deus. Imagina a seguinte cena. No céu, existem pessoas que estarão lá, que serão perguntadas a elas: você conheceu Jesus? Aí a pessoa vai dizer: sim, por isso que eu estou aqui. Que legal! Mas quem foi Jesus? Jesus era moreno, dos olhos castanhos, do cabelo enrolado, usava uma camiseta verde. Você está entendendo? Algumas pessoas nunca lerão a Bíblia, mas elas conhecerão Jesus por meio de você. Quantas pessoas no céu estarão lá que dirão que Jesus se parece com você? Porque você é o único parâmetro de Deus e Jesus que eles têm. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Eu fiz a seguinte pergunta: você se considera um amigo de Deus? Uma porcentagem mediana disse sim, Jesus é até meu best friend. Outra metade colocou assim, mais ou menos. E uma quantidade muito boa de pessoas colocou assim: não, porque eu não conheço ele. E eu pergunto, o que falta para essas pessoas conhecerem Jesus? Afinal, eu fui criado à imagem e semelhança do próprio Jesus. É o meu papel desempenhar essa função e refletir o caráter de Deus para as pessoas que estão à minha volta. Um segredo para refletirmos o caráter de Cristo, nos parecermos mais com Ele, é resistir às tentações, é renegar os antigos hábitos, é mudar para não voltar mais. O grande problema é que nós às vezes flertamos com aquilo que nós gostávamos no passado, porque o antigo leão, ele não foi embora, ele ainda está aqui. E eu preciso todo dia ver o que eu vou fazer, qual eu irei alimentar. Quando eu alimento o leão da carne, o outro vai continuar existindo, mas eu preciso colocar barreiras contra ele. Uma alternativa é não se colocar num campo perigoso. Será que eu estou falando para alguém aqui que tem se colocado num campo que sabe que não é o melhor campo, que tem se arriscado em caminhos que ao homem parece direito, mas que ao cabo, como diz Provérbios capítulo 14 e 12, dão em caminhos de morte? Caminhos que parecem ter alegria, mas que ao fim dela é tristeza? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que está precisando acertar a vida com Jesus? Será que você é uma pessoa que entende a condição que está, mas como eu já estive também, entendia que precisava agir diferente, mas não tinha forças para conseguir? O segredo é clamar.
clamar, clamar e clamar: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho forças. Eu não consigo sem você. Por favor, Senhor, entra no meu coração e me ajuda a vencer as minhas tentações, a resistir contra os meus pecados. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Tem coisas que a gente gosta e o meu pecado não é o seu pecado. A minha tentação não é a sua tentação. Mas uma coisa é fato: todas elas podem ser resistidas. Não estou dizendo aqui de perfeição. Estou dizendo que toda tentação pode ser vencida. Afinal, se não pudesse, não seria culpa nossa cair em tentação. Então não existe desculpa para o pecado. O que existe é quando eu luto sozinho. Aí não tem jeito. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Deus ele fez muitos sacrifícios por nós. Muitos sacrifícios. A Bíblia mesmo diz que Jesus não se usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de doulos. E doulos, traduzido ali como servo, tem uma força muito maior, traduzida por escravo. Ou seja, Jesus, ele não apenas deixou de ser Deus, ele se escravizou em um corpo influenciado pelo pecado, mas não infectado por ele. Jesus não tinha natureza pecaminosa, mas ele nasceu em um corpo debilitado, frágil, limitado, com aparência de pecado. E aí nós vemos depois que ele ainda tem que assumir o meu e o seu pecado. Ou seja, ele se escravizou no meu lugar. O que Jesus fez? Jesus, meu amado, ele se escravizou para libertar da escravidão aqueles que estavam cativos, eu e você. Não foi fácil para Deus. E hoje eu tenho que olhar para a minha vida e eu tenho que entender que esse time que eu jogo agora, que é o time com Deus, também é um jogo difícil. As tentações não são fáceis, mas elas são superadas quando eu tenho Deus ao meu lado. O que nós temos que fazer hoje é nos sacrificar. Em que sentido? Lutar contra a minha predisposição. Lutar contra o meu próprio eu. Clamar por força do céu para resistirmos às tentações, para vivermos uma vida de obediência. E uma vida de obediência envolve cumprir a missão. Às vezes nós entramos na zona de conforto. E nessa pandemia, todos nós corremos o risco de, por conta da situação, entrarmos numa zona de não vou fazer, porque eu não posso fazer, porque não tem como eu fazer. Então eu me acostumei a ficar em casa, a não dar mais estudos bíblicos, a não visitar mais alguém, a não ajudar uma pessoa carente, porque afinal eu também estou passando por uma situação difícil. Mas ao mesmo tempo eu paro para pensar, Jesus não se sacrificou? Mas pastor, você está falando para eu me colocar em risco? Não, veja bem, não estou falando isso. Só estou falando para nós sairmos da zona de conforto. Porque você pode pegar o seu telefone e ligar para alguém. Às vezes alguém está precisando ouvir uma voz amiga. Talvez você não pode ir na casa dela, mas você pode ligar para ela. Talvez você não pode ir lá e levar uma cesta básica, mas se você tem condições, você pode ligar no mercado e pedir para entregar no endereço dela. Tem um ditado que diz: para quem não quer, qualquer desculpa serve. E para quem quer, sempre há um jeito. Que Deus te ajude a viver uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida de vitórias. Que o leão do Espírito seja fortalecido todos os dias na sua vida e que você possa desfrutar as bênçãos do céu
hoje e para todo sempre. Se o seu desejo é consagrar a sua vida a Deus e buscar ter uma vida de relacionamento e de obediência, para cumprir não apenas aquilo que a Bíblia nos orienta para vivermos, mas também de sermos o reflexo de Deus para as pessoas que querem conhecer o Salvador. Se é seu desejo ser essa pessoa, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a salvação é disponível para nós. E obrigado porque um dia o Senhor prometeu a nós que enviaria um descendente que pisaria na cabeça da serpente e que com isso colocaria inimizade entre nós e o mal, para que assim o nosso natural seja mudado e possamos vivenciar uma nova experiência ao seu lado, uma experiência de obediência, de amor, de relacionamento, uma obediência de reflexo do eterno aqui nessa terra. Que a tua graça nos alcance. Nos ajude a vencermos os nossos problemas, as nossas tendências naturais para o mal e nos ajude, Senhor, nos sacrificar assim como Cristo se sacrificou, usá-lo como nosso exemplo de fidelidade e amor, para que venhamos também viver uma vida autêntica, para que as pessoas enxerguem em nós o Deus que nos criou. Que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a vencermos os nossos pecados. Nos traga a tua paz e a certeza da nossa salvação. Porque nós queremos viver todos os dias com a certeza de que eu estou salvo. Essas são as bênçãos que nós te pedimos. Clamamos por elas, Senhor. Porque cremos no poder salvífico do sangue derramado na cruz. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado porque você esteve conosco mais um dia. Amanhã estaremos de volta para orarmos por mais um assunto muito importante. Que Jesus te abençoe e te ajude a permanecer fiel e fiel até o fim.